Olá, nós somos o Grupo 8 e nós vamos falar hoje sobre a estrutura do capital empresarial. Antes de começar a falar da estrutura do capital empresarial, é preciso entender o que é uma empresa. As empresas, elas são entidades reconhecidas juridicamente por meio de um contrato que informa a atividade que exercerá, o quadro societário que a constitui e o capital investido. No direito, ela é denominada como uma pessoa jurídica, com o objetivo de exercer atividade mercantil visando o lucro. Nesse caso, uma atividade mercantil pode ser qualquer operação que resulte na fabricação e venda de bens ou na prestação de serviços. As empresas são organizadas sobre duas jurídicas. Uma, a empresa individual, que é quando a empresa ela tem um único proprietário, e a sociedade empresária, que no caso seria ali de modo geral quando a empresa tem dois ou mais proprietários. Aqui a gente tem 3 exemplos de tipos de empresa. As empresas individuais de responsabilidade limitada são muito comuns entre os profissionais liberais e elas são caracterizadas por terem apenas um proprietário. Outra modalidade jurídica são as sociedades por cota de responsabilidade limitada. Esse é o modelo adotado por pequenos e médios empreendimentos, com poucos sócios. A sua fundação é realizada por meio do registro de um contrato social na junta comercial do estado em que atua. Esse contrato social das LTDA define o objetivo da sociedade, a responsabilidade dos sócios e a quantidade de cota de capital que cabe a cada sócio, entre outras regras. Já as sociedades anônimas possuem ações, e pelo fato de não haver uma escritura pública que associe o capital da empresa às pessoas dos sócios, elas podem ser negociadas livremente. Elas podem ser de capital aberto ou de capital fechado. A diferença entre elas é que as sociedades anônimas de capital fechado não podem negociar ações na bolsa de valores. Nesse caso, essa negociação é realizada diretamente com os sócios, que podem emitir novas ações, colocar à venda e ampliar a participação acionária. Bom, agora que a gente já entendeu um pouco sobre as empresas, vamos passar para a formação do patrimônio. Todas as empresas capitalistas têm como meta a acumulação de capital. E o capital, também chamado pelas empresas de patrimônio, não é apenas o dinheiro. Ele pode se distribuir entre máquinas, prédios e veículos que representam os ativos empresariais ou os bens. Uma empresa, no âmbito do direito privado, é uma sociedade e recebe a designação de pessoa jurídica ou sociedade empresária, e para ser constituída, ela precisa ter sócios. Nesse momento da constituição da empresa, as pessoas chamadas de sócios transferem parte dos seus recursos pessoais para constituir a empresa. Esses recursos transferidos inicialmente serão chamados de capital social, por ser proveniente dos sócios, ou pode ser chamado também de capital próprio. Mas não é apenas esse capital que compõe o patrimônio. As atividades para produção, comércio ou prestação de serviço desenvolvidas pela empresa podem demandar mais recurso do que os adicionados pelos sócios. Nesse caso, as empresas recorrem ao crédito para poderem complementar suas necessidades de recursos de capital, e é aí que entra capital de terceiros. As empresas elas vão em busca de crédito para adquirir recursos caros visando um pagamento posterior. Esse crédito ele vai resultar em dívidas, que podem ser correntes ou amortizáveis. As dívidas correntes elas são assumidas pelas empresas em relação aos seus funcionários, que trabalham primeiro e depois recebem. Outro exemplo desse tipo de dívida são os fornecedores, que vendem materiais ou mercadorias para receber após um curto período ou dentro do exercício social. Agora, abrindo um outro parênteses, o exercício social é um período de normalmente 360 dias em que as operações empresariais são registradas e o lucro é mensurado. Bom, agora voltando a falar sobre as dívidas, a gente tem as dívidas amortizáveis, que são adquiridas de uma única vez e deixam de existir após serem completamente amortizadas, como a gente viu em algumas aulas passadas. As dívidas correntes, junto das dívidas amortizáveis, elas representam uma entrada de capital significativa para a empresa, e ela é chamada de capital de terceiros. Sendo assim, capital empresarial é composto pelo capital próprio somado ao capital de terceiros, que juntos vão representar as origens dos recursos da empresa. Esses recursos eles devem ser destinados integralmente à formação de estoques de materiais e produtos para processamento e posterior venda, contratação e posterior pagamento de funcionários, aquisição de máquinas, instalações, prédios e etc.
Agora falando do patrimônio líquido, ele nada mais é do que o capital próprio e é chamado assim por ser o valor resultante de todos os investimentos da empresa. Ele basicamente é calculado através da soma de todos os bens e direitos da empresa, subtraindo o capital de terceiros. E é através do patrimônio líquido que é possível identificar a capacidade da empresa em acumular capital. As empresas devem demonstrar a cada exercício social a evolução do seu patrimônio líquido. Essa demonstração é realizada por meio de um relatório contábil, chamado de balanço patrimonial. Esse relatório é constituído de duas categorias, uma denominada ativo e outra denominada passivo. A categoria dos ativos representa a aplicação dos recursos da empresa e é subdividida em ativo circulante e ativo não circulante. O ativo circulante representa o dinheiro que está em constante fluxo, como caixa, estoques e clientes. Já o ativo não circulante representa um dinheiro mais estático, como prédios e veículos. A categoria dos passivos, por sua vez, representa a origem dos recursos da empresa. A categoria dos passivos é subdividida em passivo circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido. O passivo circulante representa os débitos a curto prazo, como folha de pagamentos e pagamentos aos fornecedores. Já o passivo não circulante representa débitos mais a longo prazo, como financiamentos de mais de um ano. Já o patrimônio líquido, por fim, representa o capital social da empresa e o lucro da empresa. Outro relatório importante para a análise de uma empresa é a demonstração de resultado do exercício, ou DRE. Diferentemente do balanço patrimonial, que apresenta os valores em saldo, o DRE é uma demonstração remissiva, ou seja, apresenta um valor global das atividades e todos os custos relacionados àquela atividade. É possível ver o valor global das atividades no slide na linha Receita de Venda, e é possível ver os custos nas linhas Imposto sobre as Vendas, Custo das Vendas, Despesas Operacionais, Despesas Financeiras e Imposto de Renda. As despesas operacionais estão relacionadas a manter os custos das atividades da empresa. Já as despesas financeiras estão relacionadas a pagamento de taxas e juros para instituições financeiras. Nessa tabela é possível ver dois períodos, o período 1 e o período 2. Dessa forma é possível comparar a receita de venda dos dois períodos, os custos dos dois períodos e o lucro dos dois períodos, de maneira mais detalhada. Gostaríamos de exemplificar também como o lucro líquido poderia ser distribuído para seus sócios. Para fazer o cálculo no nosso exemplo, primeiramente pegou-se o lucro líquido do período. Depois, reservou-se uma parte do lucro para a empresa. E só depois pegou o restante e dividiu entre os seus sócios de acordo com as cotas de cada um. Os sócios que tinham mais participação na empresa receberam mais, e os sócios que tinham menos receberam menos. Depois, foi deduzido o imposto de renda na fonte dos dividendos pagos para cada sócio. Agora iniciaremos a parte prática da nossa apresentação, que será a análise da empresa JBS, dos seus relatórios do balanço patrimonial e da demonstração de resultados. Mas antes de partir para os relatórios, nós vamos fazer uma análise setorial da JBS. Como podemos ver, ela tem mais de 60 marcas dentro da empresa JBS. Entre elas destaca-se a Swift, a Seara, a própria Friboi, a Doriana. A empresa é classificada na Bovespa como sendo um novo mercado e ela está classificada como consumo não cíclico, alimentos processados na categoria de carnes e derivados, tendo seus principais concorrentes sendo a BRF, a dona da Sadia e Perdigão, a Marfrig, da Montana e a Minerva, sendo as duas mais fortes a BRF e a Marfrig, que mesmo assim, juntas, elas só conseguem faturar 40% da JBS. Como além de estar inserida no mercado nacional, ela está inserida no mercado internacional, grande parte do seu lucro vem do exterior, principalmente dos Estados Unidos, conforme o gráfico em pizza mostrado aqui. Descrevendo-se melhor a JS, por ela estar inserida no mercado de ações da Bovespa, ela obrigatoriamente é uma SA, ou seja, ela tem ações quais
as pessoas podem comprar ou vender e quem tiver a maior parte das ações controla a empresa. Hoje, o grupo de controle é a JIF Investimentos SA em Formosa, mas tem participações significativas do BNDES e algumas ações em tesouraria e outros investimentos minoritários, conforme a imagem ao lado. A sua empresa tem como algumas marcas principais a Seara, Friboi, Delícia, Swift e Doriana. Ela atua no mercado brasileiro, mas também tem em várias partes do mundo, na Europa, na Ásia, na Oceania e principalmente nos Estados Unidos, onde ela obtém a maior parte do seu lucro, conforme a imagem anterior. Agora vamos para a análise financeira, onde será analisado os dados dos relatórios e com isso obtido a receita de vendas, o lucro da empresa, o investimento imobilizado e o capital de terceiros e suas aplicações. Após essas análises, ao vivo nós vamos mostrar a planilha que vai ser disponibilizada para todo mundo e as nossas análises totais. E estaremos expostos para tirar eventuais dúvidas. Iniciaremos falando sobre a receita de vendas, que, como podem ver, ao longo dos 3 anos houve um acréscimo. De 2018 a 2019, um acréscimo de 12%. De 2019 a 2020, de 32%. Sobre o lucro ou prejuízo consolidado no período, podemos perceber que nos 3 anos ele obteve lucro. Em 2018, ele teve uma pequena taxa de lucro em comparação a 2019, que onde teve seu maior lucro. Em 2020, teve uma leve queda, mas como podemos perceber, esses resultados são muito bons, pois demonstra que a empresa está saudável e obtendo lucro. Apesar de ele ter perdido um pouquinho no ano de 2020, o lucro ainda continua muito bom. Nesse próximo gráfico, nós iremos mostrar o quanto é destinado ao imobilizado, que é o seu investimento ao imóveis ou equipamentos ao longo do tempo. Ao analisarmos, percebemos que ao longo de 2018 ao 2019 houve um acréscimo, como também em 2019 e 2020 também ocorreu. Isso porque a JBS está investindo em abrir novas empresas e comprar novos equipamentos para ela, que é um bom indicativo fundamentalista. Finalmente, mostraremos o patrimônio líquido consolidado, que, como podem ver, ao longo do tempo está crescendo, que isso é um bom sinal, pois está conseguindo pagar suas dívidas e está conseguindo dividir para os acionistas e os donos da empresa. Agora iremos mostrar a planilha com os relatórios e também alguns outros pontos que não mostraremos no vídeo.